gente, tudo bom? Eu sou a Maria Clara e no vídeo de hoje eu vou te contar sobre a verdadeira história que inspirou os 7 maridos de Evelyn Hugo. Fica aí que é logo depois da vinheta. Esse ano, ou ano passado, eu não consigo lembrar agora, eu li Daisy Jones and the Six e logo depois eu li Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. E eu me apaixonei perdida e loucamente pela autora e pelos seus livros. Eu entendo que muitas pessoas, quando gostam de Daisy Jones, não gostam muito de 7 Maridos, ou quando gostam de 7 Maridos, não gostam muito de Daisy Jones. E bom, não foi o que aconteceu comigo. Queria deixar isso bem claro de antemão. A autora logo virou uma das minhas favoritas, e os 2 livros dela logo encontraram um lugar especial na minha estante e na minha lista de favoritos. Sem mais delongas, mentira, tem mais um adendo. Se inscreve e curte o vídeo, por favor, que é muito importante pra eu saber que vocês estão gostando do conteúdo e pro canal continuar crescendo. Agora sim, sem mais delongas, vamos de fato começar o vídeo. Com todo o esplendor que só a Hollywood do século passado pode oferecer, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo é uma narrativa inesquecível sobre os sacrifícios que fazemos por amor, o perigo dos segredos e o preço da fama. Publicado no Brasil pela editora Paralela e traduzido por Alexandre Boyd, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo conta a história da estrela lendária de Hollywood, Evelyn Hugo, logo no ano em que ela está prestes a comemorar seus 80 anos de vida. Então, ela decide pela primeira vez dividir a sua história com o mundo, mas tem uma condição. É Monique Grant, uma jornalista iniciante praticamente desconhecida, quem vai ter que escrever a sua biografia. Assim como o nome já diz, Evelyn Hugo de fato se casou 7 vezes, e esse é um dos boatos, são os rumores que circundam a sua vida, que mais atraem a atenção do público. E é basicamente sobre isso que a história fala. A história você tem a Evelyn Hugo contando seus segredos mais íntimos, tudo que ela sentia no seu âmago, tudo que ela passou. Chovendo muito, tá? Um pouco desesperador. Mas a história ela conta os segredos mais profundos da Evelyn Hugo, sobre os seus casamentos, sobre a sua carreira, sobre o porquê dela se casar 7 vezes e de porquê que ela resolveu contar a história dela com 80 anos de vida. Mas antes que vocês me acusem de clickbait, eu juro que essa não é a intenção, vamos falar um pouco sobre a história da qual Taylor Jenkins Reid supostamente se baseou. E eu digo supostamente porque a autora nunca veio a público afirmando que foi nesses rumores e boatos que ela se baseou para escrever esse livro. Só que a única diferença está no sexo. Evelyn Hugo é uma personagem feminina, ela é uma mulher cis, e a história real que muito se assemelha à história dela é, na verdade, sobre um dos homens mais famosos da Era de Ouro de Hollywood, Cary Grant. Cary Grant era um lendário ator britânico naturalizado estadunidense, conhecido como um dos atores definitivos da era clássica de Hollywood, que conquistou fama internacional em 1946, ao atuar ao lado de Ingrid Bergman em um filme de Alfred Hitchcock chamado Interlúdio. Ele também é muito conhecido pelas parcerias que fez com cineastas renomados ao longo de sua carreira, como Alfred Hitchcock e Howard Hawks. Ah, uma boa curiosidade sobre ele é: sabe o Ian Fleming, o autor por trás de 007? Então, ele baseou o James Bond no próprio Cary Grant. Inclusive, Cary Grant recebeu uma oferta para viver o James Bond no cinema, mas ele recusou. E aí o Sean Connery... É o Sean Connery? Acho que é o Sean Connery. O Sean Connery aceitou o papel no cinema. Indicado 2 vezes ao Oscar nos anos 40, pelos filmes Serenata Prateada e Apenas um Coração Solitário, Cary Grant, na verdade, só foi ganhar o seu primeiro Oscar em 1970, e foi um Oscar honorário pelas realizações em sua carreira. E por mais que ele fosse um ator super talentoso e super famoso naquela época, era a sua vida pessoal que era o foco não só dos paparazzis, como da população e dos atores do meio. Ele, que se casou 5 vezes e teve uma filha, até mesmo depois de sua morte, em 1986, continua tendo a sua vida particular esmiuçada publicamente. Porque existe, de fato, um abismo palpável entre o personagem que vemos nas telas, o Cary Grant, ator, e o Cary Grant enquanto pessoa. Em 2019, a atriz Jean Cannon, que foi esposa do ator durante 3 anos e é mãe de sua primeira e única filha, ela contou para a imprensa que recusou uma oferta milionária para revelar em um livro todos os podres da vida do ator. Até porque o mistério mais duradouro da vida de Cary Grant seguem sendo suas relações pessoais. Muitos se apressaram em afirmar que o ator era gay,
como por exemplo o cafetão, Scotty Bowers em seu escandaloso livro de memórias Full Service, e também o estilista Ori Kelly, que afirmou ter tido uma relação amorosa com o ator quando ele era jovem e havia acabado de chegar em Nova York. A real orientação sexual de Cary Grant será sempre algo exposto a rumores e interpretações pessoais. Ele mesmo sempre disse publicamente que era um homem heterossexual e frequentemente se gabava disso com senso de humor. Rumores à parte, é incontestável que Grant dinamitou um monte de convencionalismo como um grande astro de Hollywood deveria viver e se comportar. Mas, se existe um rumor persistente que Cary Grant era gay ou bissexual, isso se deve à relação que tinha com Randolph Scott, com quem morou junto durante 12 anos, entre 1932 e 1944. Randolph Scott é universalmente considerado seu suposto namorado. Quando Grant se casou com a atriz Virginia Cheryl em 1934, Randolph Scott tentou suicídio no mesmo ano, na mesma época. E os dois voltaram a morar juntos após o fim do casamento de Cary com Virginia, lá em 1935, mais ou menos. Os dois atores eram muito jovens, muito famosos e muito bonitos. Cary era o símbolo da elegância britânica. Randolph já era o símbolo da masculinidade do cowboy americano. Eles se conheceram em 1932 nos estúdios da Paramount, quando Scott rodava um filme chamado Sky Bright e Cary gravava um filme chamado Tu És Única. Os dois juntos, então, foram protagonizar um filme chamado Sábado Alegre, onde eles lutavam pelo amor de uma mulher, Nancy Carroll. Logo depois disso, eles foram morar juntos em uma casa beira-mar, em Santa Mônica, na Califórnia. Se hoje Hollywood já parece a controladora, naquela época era muito mais. Entre as décadas de 30 e 60, os estúdios controlavam cada detalhe da vida de suas estrelas. Então, para Paramount, era muito complicado que naquela época, dois de seus maiores astros levantassem suspeitas. Então a produtora resolveu vender à imprensa a ideia de que Cary e Randolph eram melhores amigos que moravam juntos numa casa que ficou conhecida como Salão dos Solteirões. Inclusive, foi feito até um ensaio fotográfico para acompanhar a matéria, que são essas fotos que vocês estão vendo na tela, que mais parecem, na verdade, um ensaio romântico de dois namorados. Os dois nunca assumiram ou comentaram publicamente o fato. E os dois se casaram também muitas vezes. Juntos, eles somam 7 casamentos. E eles deixaram de fato de morar juntos em 1945 e diz que mantiveram a amizade. Mas tem um último detalhe que transformou seu relacionamento não só entre os dois, mas da visão que o público tinha deles. E fosse esse relacionamento da natureza que fosse, em algo com uma conexão que parece superar a esfera terrena, Grant morreu em novembro de 87 e Randolph apenas 3 meses depois, em janeiro de 88. Passando da história real que inspirou o livro, vamos falar agora dos 3 pontos principais da narrativa para mim, que são os motivos pelos quais você deveria ler se você já não leu. E o primeiro é a trama. A construção da narrativa que a Taylor Jenkins Reid tem nesse livro, ela é tão impecável quanto Daisy Jones and the Six. Ela te cativa do início ao fim. Ela é muito bem construída. Ela é muito bem amarrada. Por mais que tenham algumas coisas que demorem para se desenvolver, que demorem para acontecer, que ela poderia ter enxugado um parágrafo ou 2, não é algo desnecessário. Foi só uma opinião minha do tipo, já entendi, prossiga, por favor. E eu senti que ela ficou dando algumas voltas. Mas tirando isso, ela é incrível. Por quê? E aí nós vamos pro segundo motivo, que são os personagens. Assim como Daisy Jones and the Six, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo é uma história 100% enraizada em personagens. Se você assiste série, acho que na TNT ou na Universal, não lembro, acho que na Universal, você sabe que o slogan deles é 100% personagens. Por quê? Porque por mais que a trama seja boa, os diálogos sejam legais, a ideia da série seja legal, o que prende você ali, o que te faz se apaixonar, são realmente os personagens. Eles são o ponto crucial e mais importante da trama. E nesses dois livros da Taylor Jenkins Reid, os mais recentes da sua carreira, se eu não estou enganada, o mais importante são os personagens. É por eles que você se apaixona, é a história deles que você quer ficar lendo a noite inteira até terminar o livro, sabe? E quando termina, fica com aquele gostinho de quero mais. Se não fossem esses personagens construídos desse jeito, a história não seria tão boa. E o último motivo, o terceiro,
é a narrativa. Nesse livro é onde fica mais evidente pra mim, enquanto roteirista, a influência do roteiro audiovisual na narrativa da Taylor. Pra quem não sabe, ela co-criou e co-escreveu uma série de 2015 que saiu pela Hulu chamada Resident Advisors. E o roteiro audiovisual, ele trabalha de uma forma que ele é muito momentâneo, ele é muito instantâneo em algumas coisas. E tem uma frase que usam muito para descrever o que é uma boa cena num roteiro de TV ou de cinema, que é o seguinte: uma boa cena é quando você chega tarde e sai cedo. Então é uma cena que tudo que tá naquela cena é importante de alguma forma, mesmo que muito pequeno. Não tenha nada de desnecessário nela. E cada cena, né, ou cada capítulo desse livro e de Daisy Jones, ele tem um motivo para acontecer, ele tem sua relevância. E por mais que eu tenha falado aqui no início desse bloco do vídeo que existem coisas que eu enxugaria e faria mais rápido, ainda assim elas não atrapalham o ritmo, a velocidade e a forma como a história acontece. É só uma opinião pessoal mesmo, que eu teria sido mais sucinta, mais direto ao ponto em alguns casos. Principalmente no destino final da Monique, né? Em como ela percebe as coisas, como as coisas são contadas. Eu acho que ali eu teria sido um pouco mais sucinta, teria feito as coisas mais rápido, porque eu acho que a percepção ali, ela não teria sido tão lenta na vida real como foi no livro. Mas aí é um gosto pessoal de uma contadora de histórias pra outra, não necessariamente é um erro da história ou uma obrigatoriedade. E eu acho que muito do que se deve à qualidade, não só desse livro como de Daisy Jones, é o fato da magia da vida real. Se não fossem as histórias reais que inspiraram esses dois livros, eu ouso dizer que eles não seriam tão incríveis assim. E isso não é demérito da autora, pelo contrário. A Taylor, ela é uma jornalista talentosíssima e ela conseguir pegar histórias reais que tem informações sobre, mas não tão avantajadas assim na rede social, nas mídias. Então, assim, muito se dá ao fato de que existe todo um imaginário coletivo, uma fantasia, um apelo dessas histórias, só que repaginadas, elas viram outra coisa por si só. Mas que ainda assim a magia dessa outra coisa, dessa novidade, se deve um pouco a pessoas que inspiraram aquela história. E eu repito, não é demérito da autora, como eu falei no início do vídeo, eu sou apaixonada pela Taylor, ela é uma das minhas autoras favoritas, isso aqui é apenas um PS que eu quis trazer. Se você já leu Daisy Jones and the Six e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, me diz nos comentários o que você não gostou. Se você não leu, eu espero que você pegue esses livros e leia, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar. São dois livros que eu indico pra qualquer pessoa de olhos fechados, porque eles são fáceis de se prender. Qualquer um dos dois no mesmo nível. Eu não concordo realmente com a falácia de quem gosta de um não gosta do outro e vice-versa. Eu gosto dos dois em níveis iguais. Talvez eu tenha mais apego, apreço por Daisy Jones por ser sobre a minha banda favorita, indiretamente falando, mas em níveis de paixão pelos livros é a mesma nota pros dois e favoritados dos dois. No mais, por favor, se inscrevam no canal, comprem com o meu link na Amazon qualquer coisa, não precisa ser livro, vocês me ajudam demais. Curtem esse vídeo, mandem pras pessoas e compartilhem no WhatsApp, porque com certeza alguém vai gostar da fofoquinha que teve no início desse vídeo, porque eu, Maria Clara, quando eu li esse livro, eu me senti acompanhando um programa de fofoca da Sônia Abrão no bom sentido. Eu não conseguia parar de ler o livro, e eu tava ouvindo audiobook em inglês, então eu não conseguia parar de ouvir audiobook, e eu me sentia ouvindo um super audiobook de fofoca, um super programa de fofoca. Tem dois podcasts que eu gosto demais, que contam sobre histórias de famosos ou histórias da humanidade que você não aprende em sala de aula. E You Must Remember This, que esse é muito mais voltado para Hollywood, para o cinema e para a cultura, e também Stuff You Missed in History Class. Eu vou deixar os links na caixa de descrição. Infelizmente eles são em inglês, então se você tem domínio da língua, por favor, vá, escute, porque são incríveis. Então eu me senti, ouvindo esse audiobook, eu me senti ouvindo meus podcasts favoritos, ouvindo programa de fofoca, foi uma experiência maravilhosa. Eu também ouvi o audiobook de Daisy Jones, aí eu comprei o livro físico porque eu fiquei apaixonada, então eu tô doida pra comprar o livro físico de Seven Husbands of Evelyn Hugo. Mas é basicamente isso. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, que eu sempre trago conteúdo desse tipo, mais informativo, sobre livros que a gente gosta e que nos façam refletir. Então, dá o seu joinha, compartilha no WhatsApp, no Twitter, faz a louca aí. E é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!